Boa tarde, galera. Hoje é 6 de novembro, quarta-feira, 16 horas e 5 minutos. Gente, tá difícil de eu gravar, sabe? Eu não tô muito ficando aqui no centro, enfim. E sem disposição pra gravar também, sabe? Sem tempo, porque meu celular demora 4 horas pra carregar. Ele descarrega rápido, eu preciso de um celular novo, viu? E não tem tomada pra carregar, então tá muito difícil pra gravar pra vocês. Mas eu tô gravando, já era pra me ter gravado aí há umas 3 semanas atrás, né? Acho que tem umas 2, 3 semanas que eu não gravo, né? Gravar pra vocês um videozinho. Esse videozinho não é que surgiu agora na minha mente, não. Já surgiu faz tempo, que, ó, assunto não falta, ideia não falta aqui não, viu? A questão é que não dá pra gravar mesmo, né? Devolvo que vocês me roubaram, viu, bolsonaristas? Tô aí jogado na rua. Nem um estúdiozinho numa casa eu tenho pra poder gravar. Então, é o seguinte... Tá os valores aí, aperta o botão valeu aí, viu? Carrega a sua conta Google e vai doando mais de uma vez, tá? Restituindo é a palavra, né? Então, gente, o que eu quero falar pra vocês, né, gente? Sobre os... Quem já ouviu falar... Se vocês... É porque assim, gente, o bolsonarismo é o nazismo brasileiro, o fascismo brasileiro. Então eles copiaram tudo que eles podiam copiar. Só não copiou a câmera de gás porque não deu. Mas eles ficam matando as pessoas aos poucos com tortura psicológica. É isso que eles ficam fazendo, entendeu? Mas se pudesse, fariam lá a câmerazinha de gás e tudo que tinha lá. Aí o que acontece é... Quem já ouviu falar dos capos do nazismo? Uns falam que é com a letra K, que não é com C. Outros escrevem com C. Capo. K-A-P-O ou C-A-P-O. Capo. Gente, os capos bolsonaristas, ó, também, né? Os capos, né, nazistas, eles eram simplesmente vira-casacas que oprimiam o próprio povo israelita nos campos de concentração. Eles eram tão odiados e tão menosprezados quanto todos os demais judeus e israelitas do campo de concentração nazistas pelos alemães nazistas, que se consideravam superiores em tudo, moralmente, intelectualmente, racialmente, etc., espiritualmente, se consideravam melhor que os israelitas, os judeus. E só que o que acontece? Os capos é uma maneira do sistema economizar. Por que eu vou ficar pagando muitos soldados para ficar tomando conta de um exército de gentalha, de gente que a gente detesta, se eu posso fazer um campo de extermínio com autogerenciamento? E para isso eu vou usar o próprio povo de Israel para oprimir o povo de Israel dentro de um campo de concentração. Isso se chama autogerenciamento. E aí vem os oportunistas. E aí vem aqueles que querem só salvar a própria pele. Não dá para julgar tanto assim os capos, né? Talvez na hora do desespero ali, ele está pensando em salvar a própria pele. Só que assim, não daria para julgar se ele simplesmente fosse um funcionário que fizesse coisas corriqueiras de um campo de concentração e organizasse ali os demais judeus israelitas em questão organizacional, quantas pessoas tem, quanto de comida precisa, quanto de roupa nova precisa receber. Eles quase não recebiam roupa nova, né? Essas coisinhas. Mas se fosse só isso, não daria para julgar os capos. Mas não era só isso. Os capos, eles oprimiam o próprio povo com tortura física, com tortura psicológica, e muitas vezes eles oprimiam muito mais do que os próprios soldados alemães nazistas. É aí que dá para julgar os capos, né? Lá do sistema dos campos de concentração nazista lá. É quando eles têm essas atitudes aí que você consegue julgar ele. Por quê? Ele está oprimindo o próprio povo ali, ele está matando, ele está exterminando e está sendo mais severo
do que o próprio soldado nazista alemão. Eu estou falando isso da minha cabeça? Não estou, gente. Eu li o livro, eu já sabia disso. Eu nem precisava ler o livro. Quem não viu aí as diquinhas de livro que eu faço no short? Nos shorts eu faço um trabalhinho diferente. Faço várias coisinhas diferentes nos shorts. Não fico só contando a minha história de horror. E eu dou, um desses trabalhos diferentes é dar dica de livro. E eu li o livro do um psicólogo no campo de concentração, que é um doutor judeu, que foi parar no campo de concentração, mas antes dele ser prisioneiro de campo de concentração, ele era um doutor psicólogo, psicanalista, um médico, psiquiatra, né? Inclusive ele inventou ele não inventou, mas ele aprimorou a logoterapia, que é um modo alternativo da terapia normal, da psicanálise. É uma outra abordagem da psicanálise, uma alternativa à psicanálise. E ele sobreviveu. Então ele escreveu esse livro de como que era a vida ali dos milhares de judeus, não os famosos que sobreviveram, aquela menininha que escreveu o livro, Ana Camp, sei lá o nome dela, gente, esqueci o nome. Tem uma menininha famosa lá, aquela diário de não sei o que, tem até o livro, que era o diário de uma menininha, uma menininha do povo judeu. Esqueci o nome agora, diário de não sei o que, era uma menininha lá. Então tem os personagens famosos, mas esse doutor se propõe a escrever o dia a dia de pessoas que não foram famosas no mundo, os sobreviventes ou os mortos que não foram famosos no campo de concentração. E ali ele descreve como que é o dia a dia. Então os capos, gente, eles são isso, é o autogerenciamento do sistema, que em vez de ficar gastando seus próprios soldados, usa o próprio povo para oprimir o próprio povo, que o sistema odeia. Economiza-se salário, economiza-se mão de obra, economiza pessoas e coloca os soldados para fazer outras coisas. E esses capos, eles recebiam algum tipo de vantagem, né? Os soldados não gostavam deles, mas para incentivar a continuidade do trabalho deles como capo, tratava eles um pouquinho melhor, um pouquinho de nada. Dava uma vantagenzinha ou outra ali, de nada, um benefíciozinho ou outro ali, de nada. O capo ia morrer no campo de concentração também. Ele era odiado pelo sistema nazista e considerado não humano, porque os nazistas consideravam os judeus não como humano, mas como bicho. Tanto é que os campos de concentração era como baia de cavalo. Nem baia de cavalo, porque eles dormiam nem de barriga para baixo, nem de barriga para cima. Eles dormiam com o corpo de lado. Imagine você de lado, com a sua barriga encostada nas costas de uma pessoa e uma outra pessoa encostada a barriga dela nas suas costas. Era assim que eles dormiam. Nem baia de cavalo é menos confortável do que um campo de concentração. Eles dormiam de lado. E sem travesseiro, hein? Sem travesseiro, tinha que se virar lá com os braços, para fazer de braços travesseiros. Eles iriam ser mortos do mesmo jeito. Talvez iam demorar mais para morrer, para serem assassinados pelo sistema. Mas eles estavam ali, oprimindo o próprio povo, destruindo o próprio povo. E sendo muitas vezes, isso quem diz são os sobreviventes dos campos de concentração, que os capos do povo judeu, do povo israelita, muitas vezes eram mais carrascos, mais perversos, eles eram mais violentos do que os próprios soldados nazistas. Trazendo para o bolsonarismo, né, bolsonarismo, essa macacaiada voadora de vocês aí, né? Zé Povinho de vocês, que vocês detestam também. Só que vocês oferecem algum tipinho de vantagenzinha, de benefíciozinho, e eles se acham gente, né? Um bando de macacaiada voadora aí, bolsonarista metido a ser gente, que acha que é gente, né? Tô falando isso no ponto de vista... Tô falando isso, me entendam o que eu tô falando. Eu tô falando isso no ponto de vista do que o sistema pensa de vocês. Eles não consideram vocês, mas eles querem fazer você pensar que você é gente, que eles consideram você gente. Então eles fazem você de macaco voador, né? Macacaiada voadora bolsonarista. Que o sistema odeia vocês também, mas só usa vocês como massa de manobra.
E na frente de vocês eles te tratam um pouquinho melhor, mas por detrás eles também consideram vocês, macacaiada voadora, como não humanos. Como gentalha, gentinha. Tanto quanto as pessoas que não são bolsonaristas. Mas eles precisam desses bolsonaristas gentinha, gentalha, para fazer de massa de manobra, né? Então eles oferecem uma vantagenzinha, um benefíciozinho, faz você se sentir gente, faz você se sentir incluído, né? Faz você ter a noção de pertencimento. Eu pertenço a um grupo, pertenço a uma tribo, a tribo dos bolsonaristas. Aqui eu tenho conforto, eu tenho alimento, eu tenho abrigo, eu tenho o calor de uma fogueira. Parece que vocês estão no tempo da caverna aí, que vocês têm que viver numa tribo, né? Opa, imagina um homem da caverna todo cabeludo e uma mulher da caverna toda cabeludo. Deixa eu ficar aqui nessa tribo, né? Pelo menos eu não tô na savana aberto. Pelo menos aqui nessa tribo a gente tem uma caverninha, né? Que a gente tem o nosso abrigo, o nosso confortozinho. A caverninha de vocês, bolsonaristas, é as redezinhas sociais. Vocês se sentem aquecidos, vocês se abastecem dessa lavagem aí do sistema, né? Tem um foguinho ali para vocês, vocês se reúnem, que vocês têm esse pensamento de tribo, né, bolsonaristas? Esse pensamento tribal, arcaico, né? Vamos se reunir ao redor da fogueirinha aqui, dentro da nossa caverninha, todo mundo sentado em círculo, mexendo no nosso WhatsAppzinho, consumindo lixo do sistema, um bando de fake news. Mas aqui tem alimento, aqui tem bom prato por R$1, né? Isso não é ser digno, tá? Digno é você ter sua casa e você ter dinheiro para ir no mercado e comprar sua comida sem você ficar dependendo de bom prato de R$1, tá? Mas aqui tem alimento, aqui é quentinho, aqui tem segurança. Uma falsa segurança, né? E vocês, macacaiada voadora, são extremamente... Macacaiada voadora bolsonarista, vocês são extremamente violentos. Muito mais violentos do que os seus contratantes. Vocês oprimem pessoas tão pobres quanto vocês. Pessoas pobres, honestas, dignas e trabalhadoras. Que vocês não são, né? Vocês são a maioria desses macacos voadores, pelo menos aqui de São Bernardo do Campo, é um bando de gente vagabunda. Vocês não podem nem ser chamados de honesto, digno e honrado e trabalhador. Mas vocês sabem muito bem oprimir pessoas honestas, dignas, honradas e trabalhadoras como eu, né? E vocês são muito mais violentos, porque meu amigo bolsonarista milionário, o bolsonarista grande empresário, ele não vai sujar a mão dele oprimindo pessoas no dia a dia. Ele vai contratar gentalha, gentinha igual vocês, macaco e macaca voadora, capos de campo de concentração nazista, igual vocês, para oprimir pessoas durante o dia a dia aí, para perseguir, para cometer bullying, para cometer stalking, para invadir sistema de pessoas, para jogar pessoas na rua, igual vocês fizeram comigo. Uma pessoa que já passou... Gente, eu não passei em 5 não, agora que eu vi, eu passei em 6 concursos públicos. E por um pontinho só, eu não passei no 7º. Depois é que eu fiz a contabilidade direitinho. Uma pessoa que já passou em 6 concursos públicos, que sempre trabalhou dignamente, honradamente. Vocês colocar câmera no meu quarto, colocar câmera em tudo quanto é casa de aluguel que eu saí andando pelo Brasil afora aí, né? Vocês adoram oprimir pessoas pobres, igual vocês. Porque o grande empresário bolsonarista, o nazista, o fascistão lá, o empresáriozão nazista bolsonarista, o empresáriozão fascista, ele não vai sair por aí batendo boca com os outros no meio da rua. Eles vão botar vocês capaiada de capo nazista. Eles dão um certo senso de valorização para vocês, que na verdade eles não valorizam vocês, eles detestam vocês, mas eles usam vocês como massa de manobra, né? Para ficar escravizando, perturbando, causando prejuízo, matando, roubando, destruindo, fazendo o trabalho do diabo e falando que é de Deus, né? Mas vocês estão sendo macaco voador do sistema, vocês estão sendo capo do sistema, né? Macaco voador, capo do sistema, para oprimir, matar, roubar pessoas, igual vocês fizeram comigo. Então, gente,
O bolsonarismo copiou tudo que tinha no nazismo. Tudo que foi feito lá na Alemanha nazista, eles trouxeram para o Brasil, né? E ainda com um verniz de cristandade, um verniz de evangélico, principalmente os cristãos evangélicos, né? Um verniz de evangélico, que de evangélico não tem nada. Depois eu gravo um vídeo falando só disso, tá? Eu vou gravar um vídeo falando só disso. Mas é isso aí, viu? Vocês se propõem a ser muito mais violentos do que os seus contratantes são, viu? Macacaiada voadora, capo do sistema. Vocês se propõem a ser extremamente violentos. Isso volta contra vocês no futuro, viu?